Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa unidade curricular de aprofundamento. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e estou aqui juntamente com a professora... Também do componente de Matemática. Eu sou a professora Valceneide Malta e estarei ministrando essa unidade curricular de aprofundamento. Vamos então à nossa aula? Essa aula é a de número 13. O objeto de conhecimento é atuação sobre os resultados da pesquisa, com foco na difusão de conhecimento científico coerente com as necessidades locais. Detalhamento, mudanças climáticas locais, causa, consequência e possíveis soluções. Apresentação dos resultados das pesquisas por meio de seminários, manuais, vídeos e exposições na comunidade escolar. Então vamos à nossa aula. Olá, bem-vindos então a mais uma aula e nessa aula o foco é a difusão de conhecimento e trouxemos aqui uma pergunta que vai nortear a nossa aula. Então, professora Manuela, qual seria o melhor meio de comunicação para divulgar materiais sobre mudanças climáticas para aproximar as pessoas dos conhecimentos científicos e ajudá-las com as possíveis dúvidas sobre o clima local e as mudanças climáticas? Como podemos fazer isso? Então, professora, a gente tem várias respostas, não é? Mas a gente precisa lembrar que todos precisamos nos comunicar no nosso dia a dia, para divulgação e também para comunicação, para garantir que essa informação seja repassada. Mas e aí, afinal, quais são esses meios de comunicação e quais os que existem? Então, a gente trouxe aqui uma linha do tempo com um dos principais meios de comunicação desde lá do início. Vamos ver agora quais são? Então, olha só, nós começamos lá por volta de 15.000 anos antes de Cristo com a escrita. Isso, e foi um marco na história, tá? Temos documentos aí e vários estudos que foram resgatados devido a esses escritos, tá? E muito tempo depois, olha aí, em 1860, iniciou-se então a rádio, que foi muito difundida e muito utilizada por longos anos. Então, era o principal meio de comunicação. Então, todas as informações, conhecimentos, divulgação eram feitos por meio, né, a maioria, por meio da rádio. É claro que existiam também os impressos nessa época, tá? E assim como a escrita e a rádio, que são utilizados até hoje, nós tivemos aí em 1876 a criação do telefone. Não na forma que a gente usa geralmente, né, na maioria das pessoas, mas a gente ainda usa sim muitas vezes o telefone, que foi criado aí em 1876. E continuando, olha só, verifiquem essas datas aí. Em 1920, então iniciou-se aí as estações de TV. Então, a partir dessa data, existia um grande marco, porque as estações de TV, né, a TV, na verdade, ela se tornou o principal meio de comunicação. É claro que não foi assim, né, rápido, de uma hora para outra, porque a TV demorou para chegar em alguns locais também, não é, professora Manuela? Exatamente, nem era acessível para todo mundo, né, assim como os demais meios de comunicação. Vejam só, em 1947 começou a surgir os primeiros aparelhos celulares. Olha só como era um aparelho celular lá em 1947, quando ele foi criado. Então ele sofreu aí muitas alterações, não é, até o que a gente tem e que usamos até hoje, né? Um dos meios que a gente mais utiliza hoje em dia. E mais recente, mas nem tão recente assim, lá em 1970, então surgiu a internet. Então, esse meio
ele demorou também para chegar em alguns locais, né? Então passou por diversas adaptações e também a acessibilidade demorou um pouco e até hoje, não é, professora Manuela? Então, desde aí, 1970, a internet. Exatamente. E olha aí, a junção dos aparelhos celulares com a internet proporcionou em 2007 o aparecimento dos smartphones, onde a gente tem ali não apenas um aparelho de comunicação, um aparelho celular, mas é um meio de comunicação também, né? Onde a gente pode acessar a internet. Hoje a gente pode fazer quase tudo por meio do smartphone. Então, nessa linha do tempo, vocês viram que antigamente não existiam muitos meios de comunicação e também nem eram muito acessíveis, né? Nem todos tinham acesso aos meios como a televisão, por exemplo. O rádio era mais comum, tinha o jornal também. E o que acontecia? Apenas poucos desses meios de comunicação eram responsáveis por transmitir a informação para as pessoas. Só que hoje, graças ao avanço da tecnologia e com a ajuda da internet, qualquer pessoa pode usar um meio de comunicação para poder transmitir informação. E é isso, né, que a gente vai ver ao longo da nossa aula de hoje, esses meios de comunicação aí que a gente tem para poder transmitir a informação. E a transmissão é o projeto, é aquilo que foi pesquisado, aquilo que você estudou e se aprofundou e descobriu também aí nessa conexão entre o conhecimento popular e a divulgação científica na área da matemática. Então, conforme essa pergunta, mas o que você vai divulgar? Vamos agora mostrar então, porque ela tem base nessa próxima imagem que nós vamos mostrar aqui para vocês. O que diz aqui então? Olha só. Como o conhecimento científico e o conhecimento popular se conectam na concepção de causas, consequências e possíveis soluções às mudanças climáticas. É isso que você irá divulgar conforme o que você escolheu para a pesquisa, certo? E aí nós trouxemos uma cartela que nós vamos agora responder a essa pergunta. Então, como divulgar? Depende do seu público-alvo. Depende do tema e aquilo que você quer transmitir. Então, existem várias formas de você divulgar. Mas antes, eu preciso descobrir qual é o meu público-alvo. Então, trouxemos um exemplo aqui prático para que a gente possa usar um meio de divulgação para essa turma aí. Olha só na cartela. Essa tabela aí mostra o principal meio de comunicação usado pelos estudantes da terceira série da EJA da Escola Municipal X. Então, isso aí é apenas um exemplo e nós vamos usar agora na nossa aula. Então, temos aí 24 estudantes, tá? Que responderam aí a essa pesquisa. Olha aqui, ó, o total, 24. Desses 24, o que temos? Temos que a maioria usa como meio de comunicação o celular. Olha só, celular. Nós temos aqui 12 estudantes que falaram que o principal meio de comunicação é o celular. E os outros, nós temos aí ó, apenas 2 para jornal, 1 para rádio e 9 que apontaram que o principal meio de comunicação é a TV. Então, conforme essa turma, eu vou escolher um meio de comunicação para essa turma. Eu quero divulgar aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu descobri sobre as mudanças climáticas, sobre as causas, as consequências. Como atingir, então, esse público-alvo, professora Manuela, que responderam que o principal meio de comunicação é o celular? Qual é uma possível solução para isso? Como divulgar para essa turma? Então, vamos ver aqui na nossa próxima imagem o que a gente conhece muito bem, que são as redes sociais. Então, é um meio de comunicação, ó, nós temos aí aplicativos de mensagens instantâneas, aplicativos de vídeos, de fotos, textos, e esses aplicativos oferecem várias ferramentas para a gente poder divulgar informações. Muita gente divulga no seu perfil de vendas, perfil de divulgação de conhecimentos científicos. Sim, a gente também consegue aprender muito através das redes sociais. Vejam aqui na nossa cartela. Campanhas de divulgação podem ser promovidas na escola e na comunidade pelas redes sociais, criação de perfis ou site,
Também podem ser solicitados apoio de órgãos municipais ou líderes comunitários locais. Então vejam que é bem simples, é bem fácil da gente pegar uma rede social dessas que mais se utilizam e fazer aqui o perfil, da escola, o perfil da sua turma, por exemplo. Você cria uma conta, cria a logomarca ou uma foto do trabalho que você está divulgando e você consegue muito bem divulgar sua pesquisa nas redes sociais. Isso, porque o intuito é difundir, O intuito é que muitas pessoas ou o maior público possível possa conhecer aquilo que descobrimos, aquilo que pesquisamos, aquilo que é interessante, importantíssimo para o nosso planeta. Exatamente. E com as redes sociais você pode compartilhar esse conhecimento, o que você postar nesse caso sobre a sua pesquisa, você pode compartilhar com várias pessoas e pode atingir muitas pessoas, A gente não precisa fazer essa divulgação, a gente não precisa que esse conhecimento chegue às demais pessoas e a gente sabe que hoje a maioria da população possui redes sociais. Então esse conhecimento chega até elas através dessas publicações. E isso é muito bom porque isso vai além da área geográfica, Você pode se conectar a muitas pessoas, Não somente a um determinado público, mas você pode alcançar aí N pessoas, através das redes sociais. E é uma coisa muito interessante, professora? Que como as redes sociais e a internet conectam a gente com o mundo todo, vejam que isso antigamente não era possível. Para você fazer uma ligação, por exemplo, para outro estado, você pagava muito caro. Imagina fazer uma ligação para outro país. Hoje não. Hoje, através dessas redes, você pode se comunicar, desde que você tenha acesso à internet, Hoje a gente consegue ter esse acesso disponível em grande parte do nosso território, mas a gente sabe também que tem gente que não tem esse acesso. Mas hoje é possível você se comunicar com pessoas que estão lá do outro lado do mundo de maneira instantânea. Olha só que legal você também poder repassar essa informação para uma pessoa que está bem longe. Isso, então foi utilizados materiais de divulgação e essa aula é destinada aos meios. Como você vai divulgar o material que foi criado, certo? Então esse é um meio, as redes sociais para aqueles que usam muito o celular e alcança inúmeras pessoas, E a gente pode aí ter também outras formas, de divulgar. E nós trouxemos aqui porque nessas redes sociais você pode também não só colocar aquilo que você criou, mas você pode também compartilhar aquilo que já existe. Como o exemplo desse vídeo que está na nossa cartela, vocês podem apontar aí o seu celular e vocês vão visualizar esse vídeo em outro momento. Então, vamos deixar esse vídeo, é do Amazônia Explicada, Serviços Ecossistêmicos, o presente da floresta. Esse vídeo é muito importante porque ele traz aí informações sobre o ponto de não retorno, sobre o colapso que pode chegar e não queremos que chegue, não é, professora Manuela? Exatamente. E para ajudar a entender melhor esse ponto de não retorno, a gente trouxe aqui um vídeo para vocês chamado Morte da Floresta. Vamos olhar ele então. Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e hoje eu vou falar sobre os feedbacks relacionados às mudanças climáticas e o possível fim da floresta amazônica. Começa essa fala ressaltando a importância da Amazônia para o sistema climático global. Nós estamos falando de uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, que envolve o território de 8 países, inclusive o Brasil, mais um departamento ultramar, que é a Guiana Francesa. Nesta vasta região, concentra-se a maior biodiversidade do planeta, 20% de toda a água doce no mundo, e aqui na Amazônia nós temos sistemas importantes atuando, como o que gera umidade através do processo de evapotranspiração da vegetação e evaporação das águas superficiais e subterrâneas existentes aqui. Toda essa umidade vai parar na atmosfera e é deslocada para outras regiões do Brasil e também da América do Sul através da circulação atmosférica. Isso faz com que a Amazônia seja de fundamental importância para a dinâmica climática em escala local, regional e global.
Ao longo dos milhares de anos de sua existência, a Amazônia se manteve resiliente através dos feedbacks que ela construiu ao longo dos processos. Contudo, nos últimos séculos, em especial a partir das revoluções industriais, o homem tem intensificado as suas ações de interferência nos ecossistemas e isso tem afetado a dinâmica climática em escala planetária. Um exemplo disso é o aquecimento global, que afeta diretamente a floresta amazônica, que por sua vez, quando não funciona muito bem, afeta também, contribui para o aquecimento global. Além disso, a Amazônia sofre interferências diretas, em especial relacionada ao desmatamento. Isso tem levado o bioma ao que os cientistas chamam de ponto de não retorno. Quando isso acontecer, muito provavelmente a Amazônia vai se encaminhar para uma savanização e os mais pessimistas falam em um processo de desertificação. Os impactos serão grandes em escala global. Nós vamos perder essa biodiversidade, nós vamos perder essa reserva de água doce que nós temos aqui. Isso vai afetar a produção de alimentos, isso vai afetar as populações que vivem aqui, em especial as populações tradicionais. Além disso, a floresta ela serve como um sumidouro de carbono. Através do processo de fotossíntese, a floresta sequestra o carbono do ar e ele fica preso dentro da vegetação através de processos bioquímicos. Se a gente desmatar a floresta, esse carbono vai para a atmosfera e isso vai contribuir para o agravamento do aquecimento global e muito provavelmente a gente vai vivenciar um colapso no sistema climático global. Espero ter contribuído com os estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Então vejam só, né, a importância da divulgação dessa informação. A gente não precisa divulgar só coisas boas, a gente também precisa divulgar coisas ruins que podem acontecer como meio da gente prevenir, não é mesmo, professora? Isso. E também temos outras formas de você divulgar. E tem uma forma que é muito utilizada e é muito eficiente nas escolas. Qual é, professora Manuela? Exatamente. Como a gente falou aqui, né, nem todo mundo tem acesso à internet. A gente sabe que, apesar dela ajudar muito hoje em dia, às vezes ela não chega, às vezes ela falha também, não é? Então a gente precisa ainda usar os outros meios que a gente tem. E um deles é a exposição de trabalhos. Vejam aqui na nossa cartela, exposição de trabalhos e seminários na escola. Então vocês podem pegar o trabalho de vocês e apresentar, não só na sala de aula. Vocês podem exibir para toda a comunidade escolar. Vocês podem exibir os cartazes, podem fazer um corredor cheio de trabalhos, reunir, né, todos os trabalhos e apresentar aí para os seus colegas, para os professores e abrir também para a comunidade escolar. Isso. E olha que festa linda, né, que vai se tornar. Porque estamos falando aí da região, uma região muito linda e muito rica e que precisa ser preservada e utilizada de uma forma sustentável, de uma forma que ela continue aí por muitas gerações. E uma outra forma também, e um meio que se faz necessário, que seja junto com a comunidade escolar, professores, alunos, direção, é a chamada educomunicação. Vamos à nossa cartela para a gente aprender o que é isso? O termo educomunicação é uma junção das palavras educação e comunicação. Trata-se de uma abordagem educacional que integra processos de comunicação e educação. Então, junta-se aí nesses dois, que utiliza os meios de comunicação, como rádio, televisão, jornal, internet e outros, como ferramentas pedagógicas para estimular a aprendizagem e para estimular também o clima na Amazônia, né? Para que as pessoas possam compreender sobre as mudanças climáticas locais e o que também isso está agravando em todo o planeta, tá? Porque nós somos os principais aí responsáveis por isso, né? Pelo agravamento dessas mudanças climáticas. Uma outra forma que também trabalhamos aqui, né, professora Manuela? Vamos continuar falando sobre isso? É o quê? Nós temos aí a sustentabilidade, geração de renda e qualidade de vida. A gente vai mostrar aqui todas essas situações para vocês, que pode ser o turismo comunitário, reservas de desenvolvimento sustentável e cooperativas e associações. Então a gente vai ver agora o vídeo da reserva do desenvolvimento sustentável. Vejam com a gente. O
Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá produz conhecimento científico e inovações tecnológicas para promover a conservação da biodiversidade e melhorar a qualidade de vida dos povos da Amazônia. Mamirauá é a primeira reserva de desenvolvimento sustentável brasileira, criada por decreto do governo do Amazonas. A proposta de uma reserva de desenvolvimento sustentável é conciliar a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento sustentável, numa unidade habitada também por populações humanas. Sua extensão é de 1.124.000 hectares, possuindo 177 comunidades e 11.532 moradores, de acordo com o Censo Demográfico de 2011. O nome Mamirauá vem do lago localizado no coração da reserva e seu significado mais aceito é filhote de peixe-boi. Trata-se de um lugar singular, um complexo ecossistema de lagos, lagoas, ilhas, restingas, chavascais, paranás e muitas outras formações que permanece de 7 a 15 metros debaixo d'água por 6 meses no ano. Associada aos vizinhos, Parque Nacional do Jaú, com seus 2.272.000 hectares, e Reserva Amanã, com 2.350.000 hectares, formam uma área contígua de proteção com cerca de 5.746.000 hectares, área superior aos territórios de países como Costa Rica e Suíça. É singular em sua atuação na interface entre pesquisa, conservação da biodiversidade, desenvolvimento social, fortalecimento de cadeias produtivas, manejo de recursos naturais e gestão de áreas protegidas na Amazônia. O Instituto Mamirauá tem DNA inovador desde sua concepção. Os resultados de suas pesquisas e ações representam marcos históricos de conservação da biodiversidade e o uso sustentável e participativo dos recursos naturais do Brasil. Nos últimos 15 anos, o Instituto Mamirauá implementou sistemas pioneiros na Amazônia de manejo de recursos naturais, gerando conservação ambiental e renda para as comunidades ribeirinhas, totalizando 17 milhões de reais com o manejo de pirarucu, manejo florestal e turismo de base comunitária. Estima-se que mais de 6.000 pessoas tenham sido beneficiadas. Olha só, então sempre foi uma grande questão como colocar esses dois juntos, professora Manuela, o desenvolvimento econômico com a preservação. Então, uma das formas, das possíveis soluções são as reservas, né? São as formas de você utilizar a floresta da forma correta, porque existem muitas famílias, muitos ribeirinhos que precisam, né? O seu meio de sobrevivência, o sustento vem da floresta. Então, a gente precisa utilizar os recursos naturais de forma sustentável, de uma forma que você não prejudique e também que as famílias, né, todos os moradores dessa região, eles tenham desenvolvimento econômico, tenham qualidade de vida. Então, essa é uma das possíveis respostas. Exatamente. E um outro vídeo que a gente vai ver agora é o vídeo das biojoias. Vamos ver. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora do componente de Biologia. E eu estou aqui hoje para falar para vocês a história da Rita Proce, que é uma artesã da nossa região que trabalha com biojoias. E o que são biojoias? São joias cujos recursos são retirados da nossa floresta. E o trabalho da Rita tem tudo a ver com sustentabilidade. E sustentabilidade nada mais é do que preservar e manter os recursos para que esses recursos não faltem para as gerações futuras. E aí, vamos conhecer um pouquinho do trabalho da Rita? Olá, eu sou Rita de Cássia Brasil Mendonça, sou conhecida como Rita Proce, que é a minha marca. Eu nasci no interior da Amazônia, num lugar chamado Paraná da Eva, município de Itacoatiara. Fui estudar na minha infância em Itacoatiara, depois vim para Manaus. Depois fui estudar em São Paulo, fazer cursos. Estou nessa jornada das biojoias há mais de 30 anos. Uma pessoa que morava fora do país me pediu a minha primeira biojoia, quer dizer, ela queria uma peça
que lembrasse a Amazônia. Criei um colar para ela que levava toda a minha lembrança de infância, que era a tartaruga, o arco e flecha, o sapo, o remo, a canoa. Eu fiz em miniatura e coloquei em volta de um colar de fibra de arumã. E as amigas lá, as americanas, ficaram assim entusiasmadas com aquelas peças inusitadas. Eu comecei a fabricar mais peças, criar coleções, e aí foi como tudo começou. Eu trabalho com fibra de arumã, tecida pela aldeia indígena Wairiri-Troari. Também tem os tucumães, que a maioria vem do interior da Amazônia, dos ribeirinhos, e também comunidades indígenas. Prezar a biodiversidade com a preservação da Amazônia. Isso foi sempre o meu planejamento. Usar só matéria-prima duráveis, de palmeiras amazônicas e de peças que geralmente não seja tirada, não seja cortada nenhuma árvore para isso. Por exemplo, nós usamos a semente de tucumã. Você já pegou a fruta, já descascou, já comeu a polpa e ficou o caroço. E esse caroço, se ele não for utilizado, ele vai para a natureza, principalmente nas cidades, vai entupir os bueiros. Existe toda uma cadeia de reciclamento dessas peças, faz com que outras pessoas tenham renda, né? Que elas vão colher essa matéria-prima, eles vão limpar essa matéria-prima e vão vender essa matéria-prima para a gente. Isso é muito importante, você ter o respeito pela natureza para que ela possa te dar cada vez mais aquilo que você precisa. Porque se você só tirar e não repor, com o tempo, além de não ter mais essa matéria-prima, você vai fazer com que a Amazônia ela fique devastada, né? Então, a preocupação maior é sempre no manejo, em repor esses materiais e de onde vem essa matéria-prima. É muito importante você estar dentro desse sistema, dessa cadeia produtiva, sempre respeitando e buscando melhorar cada vez mais. Esse é um pouquinho da minha história. Ao longo desses anos todos, foram muitas experiências, muitas premiações e muitas exposições dentro e fora do país. E eu espero, assim, que essa história possa inspirar um pouquinho cada um de vocês. Muito obrigada! Olha só que legal, né? As biojoias produzidas com materiais extraídos da natureza de forma sustentável, preservando assim a natureza. Muito bom. Isso. E uma outra forma também que está aqui na nossa tela é o turismo de base comunitária. E trouxemos um vídeo aqui com um exemplo para vocês também. O Museu do Seringal, Vila Paraíso, está localizado no Igarapé-Mirim, margem esquerda do Rio Negro, em uma área ribeirinha de Manaus, Amazonas. Foi inaugurado em agosto de 2002 e atualmente é coordenado pela Secretaria de Estado do Amazonas. Esse museu está aberto às visitas do público e nele se pode visualizar a história, a memória, cultura e determinados modos de vida dos seringueiros durante a época de exploração da seringa. Originou-se das instalações da gravação do filme brasileiro A Selva, dirigido por Leonel Vieira, que é uma adaptação do livro de Ferreira de Castro, que viveu e trabalhou no Seringal Paraíso, em Humaitá, interior do Amazonas, durante 2 anos, segundo Trindade e Jesus 2016. A idealização desse espaço veio preencher a lacuna que os roteiros turísticos deixavam ao contar a história do período áureo de desenvolvimento econômico-social da Amazônia. Baseado no extrativismo da borracha nativa, extraída da Hevea brasiliensis, que proporcionou um período de grande riqueza para as 2 principais cidades da Amazônia, Manaus e Belém. De acordo com Dow 2004, o período da borracha é chamado de Belle Époque, porque trouxe a Manaus um expressivo crescimento, transformando a cidade na capital da borracha em um período marcado por interações sociais intensas, onde a sociedade manauara copiava em seus costumes franceses e a vida social era rodeada de cultura e riquezas acessíveis a poucos. A capital amazonense foi comparada a elegantes cidades europeias
devido ao progresso oriundo da exploração da borracha. Contudo, para que a opulência permanecesse com a elite, era necessário o árduo trabalho dos seringueiros que viviam em difíceis condições dentro dos seringais. Então vejam só, né? Esse turismo de base comunitária valoriza a comunidade onde ela vive e também a sua interação com o mundo lá fora. Isso. Então, essa foi a nossa aula. Nós agradecemos a participação e a atenção de todos vocês. Até a próxima!